Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a essa transmissão da Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí. Eu convido você para um tempo de reflexão, para um tempo de consagração, de meditação na Palavra do Senhor. E por falar na Escritura Sagrada, quero ler com você nesse instante os 2 primeiros versos do Salmo 29 atribuído a Davi. Salmo 29, abra sua Bíblia, aí onde você está, e vamos ler juntos a palavra do Senhor que diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Se você crê em Jesus, se você nasceu de novo, a Bíblia declara que você é filho de Deus. E o Salmo 29 diz que os filhos de Deus devem tributar honra, glória e adoração ao Senhor. Nós vamos fazer isso nesse instante, cantando juntos o cântico que diz: é de coração. Que o nosso louvor sempre seja sincero ao nosso Deus. Vamos cantar com alegria. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém. Nós vamos orar nesse instante, vamos falar com o Senhor. Nosso irmão Tiago fará a oração de adoração e louvor ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos reunidos aqui em Teu nome para Te louvar,
para engrandecer o Teu nome, Senhor Deus. E nós te pedimos que o Senhor esteja com todos nós que somos o Teu povo, as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão em seus lares, Senhor, sem poder sair. Nós te louvamos porque mesmo numa situação como essa, nós confiamos em Ti. Amém. E sabemos que em nenhum momento o Senhor perdeu as rédeas dessa história, Senhor Deus. O Senhor é quem coloca esse vírus, o Senhor é quem provavelmente vai tirar esse vírus. Amém. Mas que seja feita a Tua vontade. Amém. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço, amém. 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 Quero convidar você para lermos um texto do Novo Testamento. Trata-se de 1 Pedro, 5º capítulo, leremos os versos 6 e 7. Primeira Epístola de Pedro, 5º capítulo, leremos os versículos 6 e 7. A palavra do nosso Deus e Pai diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida do seu povo, Deus está cuidando das nossas vidas, Deus está cuidando da nossa história. Nós vamos entoar nesse instante o hino 136 do Inário Presbiteriano Novo Cântico. O título do hino é Rocha Eterna. O nosso Deus é a nossa rocha nesse momento e em todo momento que nós vamos experimentar. O Senhor é o Senhor da história. Vamos cantar essa verdade. Rocha eterna, meu Jesus, quero em Ti me refugiar. O Teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras nem penar, plena paz terei aqui. Só Tu podes consolar, há perdão somente em Ti. Rocha eterna, só na cruz eu confio, meu Jesus. Quando o derradeiro olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono eu Te encontrar, Teu chamado a responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar-me, salvo em Ti. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste tempo de isolamento, que a graça do Senhor repouse sobre o seu coração, te anime, te fortaleça e, sobretudo, a presença de Deus e a meditação na palavra de Deus te abençoe. E nós estamos muito felizes de estar juntos, embora distanciados, mas eu quero com muita alegria repartir com você alguma coisa que Deus tem colocado no meu coração e que, sem dúvida alguma, provém da parte do Senhor, não por minha causa, mas provém da parte do Senhor por conta de que a palavra sempre nos ensina alguma coisa. Eu quero convidá-lo e convidá-la para abrir a sua Bíblia comigo em Filipenses no capítulo 4, os versos de número 10 até o verso de número 14, quando o apóstolo diz o seguinte, repetindo o texto, Filipenses 4, de 10 até 14, e diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza,
porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Vamos orar. Pai, nós estamos agradecidos por estar juntos, mesmo que por este sistema de comunicação. E nós queremos te agradecer por cada família que nos vê agora. E nós suplicamos, nosso Deus, que a tua bênção, a saúde, os cuidados estejam presentes em cada lar. Nós suplicamos que nesta época de pandemia, de isolamento, o Senhor seja abençoador dos crentes. Sobretudo, o Senhor abençoe para que o nosso coração se firme cada vez mais na tua palavra e nas tuas promessas. Mas também, ó Deus, suplicamos que na tua bondade e misericórdia o Senhor estenda a tua mão de graça sobre as famílias que estão sofrendo, com pessoas delas internadas, ou então alguns que já foram a óbito. Nós suplicamos que o Senhor console as famílias. E nós suplicamos que esta palavra de Filipenses seja abençoadora, não só para este momento do nosso culto, mas, sobretudo, que esta palavra nos sirva em várias outras ocasiões. É o que nós oramos agradecidos, suplicando as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Quero dizer que esta carta do apóstolo Paulo se dirige a gente muito amada, gente muito querida, gente a quem o apóstolo Paulo, com toda certeza, estimava demais. Mas a recíproca também é verdadeira. Quando pensamos em como a igreja de Filipos, uma igreja que nasceu de uma circunstância tão sofrida, pelo apóstolo Paulo, inclusive, começando por Lídia, com aquela jovem adivinhadora, e depois com o carcereiro de Filipos, nós podemos imaginar que aquela igreja que se construiu a partir de situações tão complexas, foi uma das igrejas mais presentes na vida do apóstolo Paulo. Ele era um viajante, ele era um missionário, ele era uma pessoa que estava visitando muitos lugares durante os 30 anos de ministério que teve à frente do apostolado da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas ele está escrevendo no final desta carta a respeito da oferta recebida, de uma nova oferta recebida. A igreja sempre foi muito cuidadosa com ele e nunca deixou que ele passasse necessidade. Então, deste texto, eu fiquei pensando na possibilidade de nós pensarmos juntos a respeito de proposições de Paulo para uma vida melhor. Proposições de Paulo para uma vida melhor. Todos nós conhecemos o verso 13 do capítulo 4 de Filipenses, e muita gente o usa para reagir ou agir até de maneira instintiva, de maneira aleatória, porque está fiado nesta palavra que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Ora, o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, certamente nos dá pistas de quem é essa pessoa que o fortalece. Ele, naturalmente, é um homem que tem umas raízes, ou que tem raízes muito fortes no Antigo Testamento. É um homem que lê agora o Antigo Testamento, depois da sua conversão, de uma maneira muito intensa, enxergando no Antigo Testamento
tudo aquilo que era visível ou declarado a respeito de Jesus Cristo. Ele descobriu Jesus Cristo no Antigo Testamento. E ao descobrir Jesus Cristo no Antigo Testamento, ele viu a misericórdia divina. Ele viu o poder de Deus ao trazer o seu próprio Filho, programado, estabelecido, antes da fundação do mundo, um trato entre o Pai e o Filho, no sentido de que ele viesse ao mundo e morresse pelos pecadores. O apóstolo Paulo, inclusive, quando olha para esta situação de Jesus Cristo, mostra-se como o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo não se sentiu qualquer pecador, mas o pior dos pecadores. E quando ele foi tratado pelo Senhor, quando ele foi perdoado pelo Senhor, quando ele foi trazido de uma compreensão errada do Antigo Testamento, quando ele compreendeu que Deus, ainda que seja sempre um só, o eterno Deus glorioso, sem dúvida alguma, o apóstolo Paulo percebeu que Deus se revelava na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Eu posso afirmar com toda a segurança que quando o apóstolo Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, o apóstolo tinha em mente, claro, o grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, mas o Deus que tinha se revelado a ele nas pessoas do Pai, como Deus Todo-Poderoso e cheio de glória, na pessoa do Filho, como Senhor de todas as coisas e como Salvador dos pecadores, dos quais ele era o principal, e a pessoa do Espírito Santo, o Santo Consolador, a quem Paulo considerava o seu guia espiritual direto, considerava a sua força realmente para as ações e confiava na deliberação do Espírito Santo para ser missionário, para ser apóstolo do Evangelho de Cristo. Eu acho impressionante o fato, então, de que Paulo sabia muito bem quem é que o fortalecia. Não era o seu caráter pessoal, não era a sua tendência, a sua intuição, não era a sua capacidade de refletir, não era o seu conhecimento dos países, das nações, não era nenhuma circunstância humana. Quem, de fato, o fortalecia era o Senhor. Então, para uma vida melhor, um crente em Jesus Cristo precisa certamente entender quem é o Deus que lhe abençoa. Você que está me vendo e ouvindo, precisa refletir no Deus da glória. Precisa refletir de que forma o Senhor te alcançou e qual foi a promessa do Senhor para você. E ao pensarmos nas promessas de Deus para nós, nós temos realmente que nos entregar a este Deus, porque só Ele é quem efetua em nós tanto querer quanto fazer. Só Ele tem o poder de segurar na nossa mão, só Ele tem o poder de nos manter ao seu lado, só Ele tem o poder de nos dar forças para viver cotidianamente. Só Ele e ninguém mais. Então, a primeira proposição de Paulo para uma vida melhor é entender que só o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é aquele que pode nos dar forças, é aquele que pode nos fortalecer de uma maneira absolutamente ideal. O segundo ponto que eu gostaria de destacar nestas proposições de Paulo para uma vida melhor é a afirmação que Paulo faz no verso 12,
quando diz que de tudo e em todas as circunstâncias ele já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Querido, querida, talvez se nós olhássemos para a descrição da vida de Paulo depois da sua conversão, em 2 Coríntios, no capítulo 11, nós veríamos uma narrativa extremamente dolorosa. Ele não é Jesus, ele não foi à cruz para salvar os pecadores, mas ele é um apóstolo abnegado. Ele é uma pessoa que desde os tempos de solteiro, quando fariseu, era extremamente zeloso com as coisas de Deus. Pois é, ele continuou sendo zeloso com as coisas de Deus. E como missionário, como apóstolo, como seguidor de Jesus Cristo, observem o que se diz aqui nos versículos 23 em diante do capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Ele diz assim: são ministros de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1, portanto 39. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em perigos, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio, em nudez, e além destas coisas exteriores, ao que me pesa diariamente, a preocupação com todas as igrejas, além das coisas exteriores, o que pesa é a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. É claro que a nossa vida não passa nem perto das experiências que Paulo teve. Foram experiências extremamente grandes. É possível que a gente tenha experimentado uma pequenina parcela daquilo que ele viveu. Mas quando ele viveu estas coisas, ele foi assimilando o que havia de importante, de interessante, e observando cada livramento que Deus fazia nas circunstâncias em que ele estava. Então, uma das pressuposições de Paulo para uma vida melhor, nesse caso, é atentar, observar para a escola da vida. Porque é na escola da vida que a gente adquire experiência. Então, assim como Paulo, quando olhava para trás e dizia com toda a segurança que ele tinha aprendido a viver na abundância, ele tinha aprendido a viver na escassez, ele tinha tido experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Quando ele fala destas coisas, queridos irmãos, ele está trazendo não amarguras do passado. Então você também não traga amarguras do passado, mas traga a bagagem do passado, todas as situações perplexas pelas quais você passou, para usar nesta pandemia, nesta situação que nós estamos vivendo, para usar desta bagagem para viver. O apóstolo, sem dúvida alguma,
na leitura de todas as cartas dele, vai demonstrar que esta experiência deve fazer parte da vida de uma pessoa cristã. Nós devemos utilizar as coisas que Deus realmente falou ao nosso coração, exatamente para que utilizemos desta experiência e não andemos com ansiedade sobre coisa alguma. E o próprio apóstolo Paulo nos diz isso, que quando nós estivermos ansiosos de qualquer coisa, nós devemos orar, nós devemos buscar a face do Senhor e nós devemos descansar nele em cada minuto. A terceira e última palavra que eu queria dar para você, a respeito de proposições para uma vida melhor, que Paulo nos propõe nesse texto, é um verbo que me encanta. Porque ele diz no verso 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprender é um processo que muita gente procura definir. Mas basicamente Tiago nos dá uma proposta. Ele diz que não basta ser ouvinte da palavra, mas praticante. Ora, para praticarmos a palavra de Deus, significa sair do campo intelectual, do campo da compreensão mental, e descer ao coração e aquilo se transformar num processo de prática. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que a gente só sabe que aprendeu alguma coisa quando até mecanicamente a gente reage da mesma maneira. Vamos supor que você esteja dirigindo um carro. No começo, quando a sua carta possivelmente era muito nova, havia pouco tempo da sua licença para dirigir, você certamente pensava nas ações do veículo, que precisava virar mais, que precisava mudar de marcha, que precisava frear, que precisava prestar atenção nos comandos do carro, exatamente para não se perder. Depois de algum tempo dirigindo, nós aprendemos a dirigir quando estas ações se tornam mecânicas. Então, a proposição que Paulo nos oferece para uma vida melhor passa pelo aprender. Então, eu queria convidar você para consultar a experiência que você tem com o Senhor. Lembrar quem é o Senhor. E se perguntar, eu já aprendi a viver na dependência de Deus? Eu já aprendi a entregar as minhas necessidades para Deus? Eu já aprendi a descansar nele quando as coisas não estão no meu controle? Eu já aprendi a desenvolver esta confiança, esta dependência e me dirigir ao Senhor exatamente quando eu não tenho controle sobre nada? O apóstolo não tinha controle sobre as coisas, mas aquilo que ele afirmou, aprendi a viver contente em qualquer situação, ou seja, aprendi a viver descansado, aprendi a viver tranquilo, aprendi a viver confiante, e não foi por conta da sua experiência apenas. Foi muito mais do que isso, foi por saber que o Senhor o fortalecia. Então, lembre-se do Senhor, quem Ele é. Segunda coisa, olhe para a sua vida e veja quantas vezes Deus te abençoou. E terceiro, diga com satisfação, aprendi, sei que Deus pode me guiar,
que Deus pode me conduzir, que Deus pode me fortalecer o quanto Ele quiser. Que Deus te abençoe. Louvado seja o Senhor pela palavra que recebemos, que Ele nos dê graça a fim de incorporarmos na nossa prática a vontade dEle em nossas vidas. Nós vamos cantar nesse instante o hino 164. No refrão desse hino, no estribilho do hino, afirmaremos o seguinte: nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Esse nome que é bom é o nome de Jesus. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a fazer a seguinte oração: Senhor, que só de ouvir o nome do teu Filho Jesus, que eu sinta paz no meu coração. Só de ouvir o nome de Jesus, que a gente sinta alegria, que a gente sinta coragem, que a gente seja tomado por esperança. Com essa certeza, eu convido você para entoarmos essa canção. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Cantemos. Santo nome incomparável, em Jesus amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oremos. Senhor, o nome de Jesus é doce. É doce para o nosso coração. Aquieta o nosso coração, nos tranquiliza. E imploramos, ó Deus, que o Senhor promova essa obra nas vidas de muitos corações. Ó Deus, que o Senhor derrame paz, graça e esperança nos nossos corações. Nos anima, nos desperta, aumenta a nossa fé em Ti. É a nossa oração no nome poderoso e santo de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno e bendito Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com a sua vida, com a minha vida e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.